Então, eu gostaria de saudar todos, desejar que tudo transcorra bem e já vou justificar minha ausência porque eu tenho uma audiência que está me aguardando, que deveria também iniciar às 14 horas. Então, por essa razão, gostaria muito de estar aqui, partilhar desses conhecimentos com os colegas, mas em razão desse impedimento eu vou ter que realmente me ausentar. Então, passo aí a palavra ao Dr. Picarelli, que vai ser o primeiro palestrante, certo? Muito obrigada a todos e êxito no evento. Até logo. Alô? Acho que ela podia vir, né, para isso. Cumprimento a todos os presentes. Você está ligado. Cumprimento a todos os presentes, os colegas magistrados, servidores, médicos peritos, profissionais da área de direito, os que estão aqui neste ambiente, os que nos acompanham à distância, dizer desta nossa satisfação enquanto instituição de poder empreender uma vez mais esse curso de perícia judicial previdenciária no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que tem um objetivo fundamental de trazermos algumas reflexões sobre os processos que tramitam na Justiça Federal e que versam sobre benefício por incapacidade e reflexões sobre a perícia médica previdenciária como um ponto fundamental, como um elo fundamental para que funcione a jurisdição previdenciária de benefício por incapacidade e, evidentemente, buscar o aprimoramento das perícias, a qualificação dos médicos que buscam trabalhar na Justiça Federal ou que iniciam sua atividade como peritos na Justiça Federal e nos juizados especiais federais de maneira destacada. É a 4ª vez que fazemos esse curso, é a primeira vez que contamos com servidores da Justiça Federal, o que de fato é algo que é importantíssimo, porque estão ali vivenciando o dia a dia, as dificuldades desse tipo de ação previdenciária. Já é a 3ª vez que contamos com os colegas magistrados, mas segue sendo o alvo fundamental desse curso e o objetivo fundamental o aprimoramento do trabalho pericial. Então, desde logo, é uma nota introdutória ao curso, à distância, essa, né? No sentido de que aqueles que são da área jurídica tenham uma certa benevolência com o programa, porque ele foi pensado inicialmente foi pensado para um corpo técnico, para aprimoramento dos peritos. É claro que, como delineamos junto a Imagens, os módulos mais específicos acabaram ficando para o fim, e de maneira que possamos dialogar sobre o jurídico / médico de maneira mais profícua possível, nós, né, sem nos atermos muito às questões médicas. Aos que participam do curso, deixo o convite para uma participação que chamo de participação sustentável no ambiente virtual, né? Quer dizer, que não se esgote e não se aprofunde tudo no primeiro módulo, né? Dr. Loyola, Dr. Picarelli, nos primeiros cursos nós temos a experiência de que estamos lá trabalhando os conceitos de benefício por incapacidade, o conceito de incapacidade, etc. E aí já vem um participante lá assim, olha, eu tenho uma questão psiquiátrica assim, como é que vocês têm decidido? Não, aí desperta todo mundo e começa a falar, até chegar lá o tutor diz, não, nós vamos ter um módulo psiquiátrico lá em maio. Não, mas a questão está aqui.
Então, na verdade, eu acho que essa é uma autocontenção que nós vamos ter que ter, né? De buscar no momento oportuno levantar a questão para que o curso tenha fóruns e debates ao longo de toda a sua duração. Senão nós temos 2 semanas de intenso debate, sem muito rumo, porque os tutores não estão ali presentes, os futuros, né? E na sequência um relativo distanciamento. Então fica aqui esta nota, né? Eram essas as considerações que eu gostaria de traçar, não sem antes reconhecer que nós não vamos resolver um problema que tem se demonstrado como um calcanhar de Aquiles da Justiça Federal no Brasil todo, apenas mediante o aprimoramento de perícias médicas previdenciárias. Quer dizer, nós não vamos conseguir cumprir a missão de prestar jurisdição adequada apenas nessa sorte de ações previdenciárias, focando apenas no aprimoramento da perícia médica previdenciária. Não é disso que se trata. É uma peça nessa engrenagem e nós temos, digo nós magistrados, servidores, temos que repensar, na verdade, essa problemática até numa perspectiva maior. No entanto, sem dúvida nenhuma que a melhoria da justiça nesse tipo de ação passa pela qualificação das perícias médicas, então esse é o alvo primeiro, o objetivo primeiro desse curso. Eu gostaria de pedir, por fim, escusas ao Dr. Elon, né, estimado amigo, estimado colega aqui da cidade de Florianópolis, e quando estávamos delineando essa mesa de abertura, de quem falaria e tal, e cogitamos ali do seu nome para trazer experiências de Santa Catarina, que é uma experiência diferenciada daquelas que temos comum, que é a perícia integrada. O Dr. Picarelli vai falar da experiência do Psicoprev em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, os desafios. Eu vou passar a palavra para ele, prometo, né? E na sequência pedir agora, por último, né, ao Dr. Elon que nos contemplasse com algumas palavras sobre essa experiência também em Santa Catarina, aqui em Florianópolis de maneira especial, para que a gente possa, no ambiente virtual, discutir também e volto a falar, nós estamos buscando, quem sabe, um novo modo de ser da prova pericial e dessas ações de benefício por incapacidade. Passo então ao colega Dr. Picarelli para que faça a outra palavra. Muito obrigado por ter aceito o convite uma vez mais, Dr. Picarelli, fique à vontade. Ele me pegou meio de surpresa e eu acabei aceitando. Entendi um pouco depois. Nós estamos aqui, a causa é nobre, e esse evento, esse curso da imagem, que se repete pela 4ª vez, é um sucesso pela própria repetição, pela 4ª vez que ele está sendo feito, o retorno que esse curso tem prestado para a jurisdição previdenciária, para esse calcanhar de Aquiles que o Savares falou, tem sido bem grande e bem positivo, né? Além de ser uma aposta da instituição, um apoio, uma valorização que a instituição proporciona aos peritos, né? Que hoje, principalmente com o advento dos juizados especiais federais, são pessoas fundamentais no nosso trabalho, tendo em vista a intensidade, o grande excesso de demandas que surgiram na área de benefício por incapacidade. Então, parece que é um sucesso a iniciativa, prova é o 4º evento, e eu espero que ele tenha o 5º, 6º, 7º, porque se a perícia não é tudo, ela é quase tudo, e a qualificação na área pericial, na área perícia médica, ela tem que ser contínua, ela tem que continuar, enfim, ela tem que prosseguir sempre, não é com um evento desses aqui que a gente vai melhorar tudo e acertar tudo. Acho que é uma etapa, é um passo, tem outras alternativas que devem ser adotadas também nessa linha aí. E o convite do Savares foi para que a gente falasse sobre essa experiência, né, do sistema de perícia médica e conciliação pré-processual em matéria previdenciária. Que foi uma alternativa que começou em Curitiba,
para melhorar, para dar mais concretude, para agilizar a prestação jurisdicional nessa área e melhorar em termos de celeridade e qualidade da prestação jurisdicional no que diz respeito a demandas previdenciárias, notadamente previdenciárias, benefícios por incapacidade. E achei muito boa a ideia de ter o colega Erlon aqui, que faz um trabalho muito bom no juizado previdenciário aqui de Florianópolis, adotando uma outra sistemática de trabalho, né, que é a da perícia integrada. Eu acho que vai ser bem importante, para a gente discutir dois modelos que são diferentes, mas é o que eu digo sempre, assim, a gente tem que adotar aquele modelo que se adequa à nossa realidade, às nossas circunstâncias, né, que é o que vai funcionar melhor. Hoje nós temos na quarta região, dá para dizer, 3 centrais, né, 3 sistemas de perícia médica, que são o SICOP, que foi o primeiro, que foi criado lá em Curitiba, o colega Savares está aqui, ele é um dos idealizadores do SICOP. O SICOP é de 2010, 2011, Savares não lembro, 2009. Nós, quando eu assumi a direção do foro, eu achei que a gente tinha que fazer algo quase igual, muito parecido, e ele é igual, que é o Sicoprev de Porto Alegre, ele é igual em termos de perícia médica, né? Nós pegamos o modelo da perícia médica, que era da sistemática de produção da prova pericial do SICOP, e trouxemos para Porto Alegre, inclusive um modelo de laudo padronizado com quesitos explicativos, que era utilizado lá em Curitiba, e fizemos mudanças, sim, alguma coisa no rito, e principalmente na parte de conciliação. E daí a gente trouxe uma experiência que era nossa lá da 15ª Vara Previdenciária, da 15ª Vara de Porto Alegre, que é o primeiro juizado previdenciário, que é a vara da qual eu sou titular, eu e a doutora Graziela Pinti éramos titulares na época, a doutora Graziela hoje não mais. E na sequência vem o Sicopem. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje o Sicopem, eu fui ali no segundo andar aqui do prédio de Santa Catarina, da seção judiciária de Santa Catarina, e ali também eles trabalham com perícia médica, né, com a sistemática aquela de perícia médica no local, né, e com a conciliação integrada a essa perícia médica, também com alguma diferenciação, só que eles fazem perícia não só a previdenciária, eles fazem perícias também em medicamentos, em causas de saúde e tudo mais. Mas na parte previdenciária eles também fazem, e nesse aspecto ele é muito parecido com o SICOP e SICOPREV. Então a ideia é mostrar este modelo para vocês, por que a gente adotou esse modelo, o que motivou a quarta região. Eu digo a quarta região porque as três capitais, né, adotando um modelo muito parecido, praticamente igual em termos de perícia médica. Por que nós optamos por isso? Mas se essa opção ela foi boa, ela produziu algum resultado já positivo para a jurisdição, aumentou, enfim, nós nos propomos com esse sistema fazer mais conciliações e melhorar a perícia médica. Nós fizemos mais conciliações com isso, nós melhoramos a perícia médica nessa área. Eu pretendo demonstrar isso também, daí sim, mais a partir de dados do Sicoprev, porque eu realmente não fiz levantamentos do Sicop. Mas, de um modo geral, eu vou falar dos 3 sistemas e no final daí a gente vai propor, então, um debate para ver, enfim, os desafios, o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa melhorar nesse sistema e se ele realmente tem que se expandir ou deve se expandir para outras situações e outras localidades. Então, o que motivou, né? Por que nós procuramos uma maneira diversa de melhorar a jurisdição para esse tipo de demanda, né? Começa lá com aquele mandamentozinho da Constituição, né, um princípio constitucional que assegura a todos nós o direito à razoável duração do processo. E quem acha que direito à razoável duração do processo é o direito a uma sentença rápida está equivocado. O direito à razoável duração do processo é o direito que a parte tem um tempo razoável de receber o dinheiro da indenização por dano moral que ela entrou e buscou na justiça. Não a sentença que lhe assegura a indenização. É receber o restabelecimento do benefício, os atrasados desse benefício que ela buscou na justiça. E não a sentença que a assegure. Enfim, é a concretização do direito que deve ser buscado. E muitas vezes nós, especialmente da área do judiciário, achamos que, produzindo uma sentença rápida, nós estamos cumprindo esse mandamento constitucional de assegurar para a sociedade, para o jurisdicionado, uma tutela jurisdicional rápida e efetiva. Não, rápida, mas não efetiva. E daí eu uso um termo que eu ouvi pelo desembargador Roberto Bacelar, lá do Paraná,
ele é um craque em conciliação, e ele falava muito dessa coisa da saída da justiça, né? Nós temos hoje um acesso muito fácil para a Justiça Federal hoje, pelo menos em termos de quarta região. Nós estamos relativamente capilarizados nos estados, nós temos varas federais no interior do estado, na capital, nós temos juizados avançados, unidades avançadas de atendimento, nós temos a Justiça Estadual nos cobrindo naqueles lugares onde nós não temos vara federal, nós temos um juizado avançado, um juizado especial que você não precisa pagar nada para entrar, as perícias são de graça. Quer dizer, a porta está aberta, eu não preciso nem de advogado para entrar na justiça. Tudo bem, está bem aberta a porta, a gente consegue entrar, mas como é que a gente sai? Né? Como é que a gente sai da justiça logo e com aquilo que a gente veio buscar? Então, por isso que eu coloquei ali, saída da justiça. Né? Então, é isso que a gente tem que proporcionar para o jurisdicionado para dar concretude a esse direito fundamental da razoável duração do processo e da efetividade do processo. Então, e nessa linha há demandas dentro da Justiça Federal que exigem um tratamento diferenciado. E na Justiça Federal a gente pode dizer que, dentre algumas outras, a matéria previdenciária é uma das que exige esse tratamento diferenciado. A gente poderia citar as causas de saúde também, por exemplo, tá? Que são demandas que a gente tem que resolver rápido, e muito rápido. Porque normalmente nós temos nos polos da relação processual alguém em situação de vulnerabilidade, enfim, hipossuficiente, demandando uma prestação de caráter alimentar que ela precisa realmente para sobreviver. Daí essa demanda a gente tem ela como uma demanda que exige um tratamento diferenciado por parte do judiciário. E daí a gente chega, e eu pego daí uma construção que o Savares faz muito bem, que quando ele fala, a gente faz uma distinção entre prestações previdenciárias programáveis e não programáveis. Né? Tem aquela prestação que é programável, eu vou lá, eu vou me aposentar por idade, eu vou pedir quando eu quiser a aposentadoria. Eu completo o requisito etário, eu posso pedir hoje, amanhã, eu posso programar o meu benefício previdenciário, a aposentadoria por tempo de contribuição é a mesma coisa. Agora, quando isso acontece naquelas prestações não programáveis, como é o caso dos benefícios por incapacidade, em que eu não sei quando é que eu vou ficar doente, não sei quando é que eu vou ficar incapaz, não sei quando é que eu vou sofrer um acidente, isso está totalmente alheio ao meu domínio, à minha vontade. Essas ainda, então, exigem um tratamento mais urgente ainda por parte do judiciário, porque eu não programei ficar aposentado, não programei pedir um benefício. Aquilo veio como um evento danoso, de risco que aconteceu e que me causa sérios prejuízos em termos de conseguir ter uma renda para sobreviver através do meu trabalho. Então, esses benefícios não programáveis, os quais incluímos os benefícios por incapacidade, aqui eu peço o perdão quanto à técnica, quando eu falar em benefício por incapacidade, vocês entendam que eu estou falando de LOAS também, de benefício assistencial, tá? Vamos fazer uma conversa mais, não tão técnica nesse ponto. Então, doença, mais incapacidade, mais impossibilidade de trabalho, mais falta de renda, demanda urgência. Então, nós temos que dar mais efetividade ainda a esse tipo de demanda, dar um tratamento mais diferenciado ainda do que a gente já daria para uma causa previdenciária. E essas prestações não programáveis, o Savares bem discorre sobre isso, elas também recebem um tratamento especial da legislação. Né? Elas têm uma carência reduzida, enfim, a forma de cálculo da RMI é diferente, são vários mandamentos legais que tornam esse tipo de benefício mais prioritário, enfim, recebem um tratamento especial. E o judiciário não tem que dar, então, na linha do que a legislação já proporciona, um tratamento especial para esse tipo de demanda. Eu creio que sim, me parece que o Savares também, tanto é que ele pega e bola o Cicobi com o objetivo exatamente de resolver esse grande problema. E aí, esse problema é demonstrado em números. Nesse levantamento estatístico, ele se refere a Porto Alegre, tá? Vocês podem ver que 68% das demandas previdenciárias versam Porto Alegre sobre concessão de benefício por incapacidade e LOAS. Então é um problema para nós. 70%. Isso se repete no resto da quarta região? Eu creio que sim, pelo perfil econômico que não varia muito. Nós vamos encontrar algumas regiões menos industrializadas, nós vamos ter uma demanda maior em benefício por aposentadoria por idade rural, por exemplo. Mas, de um modo geral, esse perfil, mais ou menos, que se configura e está presente, especialmente nos juizados especiais. Então, o maior número de processos que nós temos hoje de concessão de benefícios é benefício por incapacidade. Então, nós temos um grande problema. E como é que a gente vai tratar isso de uma forma eficiente, né?
eficiente, leiam, rápida e que entregue o bem da vida postulado pelo segurado, né? Que entregue a prestação previdenciária com urgência. Então, são ações que necessitam solução rápida em razão da vulnerabilidade diferenciada dos autores e que dependem da produção da prova pericial, ainda que apenas para o deferimento de uma tutela de urgência. Então, vejo aí, 70% das ações e nós precisamos de perícia. Nós precisamos dos senhores que são médicos aqui para nos ajudarem a resolver esse problema. Então, é um grande problema também associado a isso. A produção da prova pericial tem que ser rápida e, ao mesmo tempo, a gente não pode perder a qualidade na produção dessa prova. A gente tem que tentar associar a celeridade, mantendo a qualidade ou até melhorando a qualidade. Eu acho que os sistemas eles melhoraram a qualidade da perícia médica também, além de terem acelerado a produção dessa prova. Era uma realidade nas varas previdenciárias. Nós, em Porto Alegre, nós temos 7 varas com especialização em matéria previdenciária, o mesmo ocorre em Curitiba. 5 delas são juizados especiais, em Curitiba e Porto Alegre. 2 delas são varas previdenciárias que tratam daquelas questões previdenciárias de valor acima de 600 salários mínimos. E em todas elas nós temos um quadro igual, excesso de demanda. Normalmente as varas previdenciárias são as varas que mais recebem processos. Nós tínhamos dificuldades imensas com as perícias. Nós tínhamos um funcionário, o juiz entram esses 70% de processos, o juiz mandava, todos têm perícia, nem vinha para o juiz, vinha um ato já de secretaria, tendo a prova pericial em alguns casos, e ficava o servidor lá, bom, agora eu preciso arranjar um horário com um psiquiatra. Pegava o telefone e começava a ligar. Ligava para o médico, tentava um horário, tentava agendar um horário no consultório dele para que ele pudesse atender e marcar aquela perícia. Isso é um trabalho imenso, muito difícil, sem contar a dificuldade de conseguir peritos e bons peritos. Né? Porque às vezes nós tínhamos peritos que não eram tão bons, e vamos combinar que, assim, em todas as áreas e ramos das nossas profissões, existem bons e maus profissionais. E nós tínhamos pouco ou quase nada em termos de padronização. Lá em Porto Alegre nós tínhamos 7 varas, cada uma com seu laudo pericial. Todos perguntavam a mesma coisa, mas perguntavam de forma diferente. No quesito 2, no quesito 4, no quesito 5, com palavras diferentes, com termos diferentes. E isso era algo extremamente dificultador para o perito. Isso. O perito iria fazer perícia na primeira vara, na segunda era diferente a quesitação. Eram as mesmas perguntas, ele tinha que se achar naquele emaranhado de questões ali para ele. Então nós não conseguimos nem mesmo padronizar entre nós mesmos os quesitos. E nós perguntávamos e perguntamos sempre as mesmas perguntas. Não que a perícia seja padrão, o exame não é padrão. O exame que o médico faz em cada periciano é diferente. Mas aquilo que a gente pergunta, em 99% dos casos, é a mesma coisa. Naquele número de vezes, eventualmente vai ter um caso especial, que a gente vai ter que adicionar um quesito diferente para dar uma particularidade para aquele caso. Mas, na grande maioria dos casos, aquele rol de quesitos nos atende, né? E atende ao trabalho que o perito vai fazer. Então, nessa linha que surge, então, o Sicope, o Sicoprev, o Sicopem, né, com o objetivo de dar um tratamento mais racional a esse excesso de demandas, a tentar diminuir essa dificuldade com as perícias, porque o tempo que se perdia só para marcar uma perícia era uma coisa absurda. Era uma coisa absurda. Sem contar que a gente demorava, às vezes, 2, 3 meses para conseguir marcar uma perícia, porque o perito tinha que ver na agenda dele, quando é que ele tinha uma disponibilidade horária, enfim, para ir encaixando aquela perícia. E nem sempre a gente conseguia aquele período, daí tinha que ir num outro período. Às vezes não tínhamos peritos em número suficiente para atender uma determinada especialidade, então a demora ainda era muito maior. E o segurado ali batendo na nossa porta, querendo uma decisão, querendo uma solução rápida. Então, são criadas essas centrais. Os resultados e benefícios, né? Esses sistemas de conciliação e perícia médica, eles produziram já excelentes resultados. A gente vai mostrar para vocês agora. E eu divido esses resultados exatamente naqueles 2, vamos dizer assim, serviços, se é que dá para usar esse termo, que são prestados por esses sistemas. Né? São 2 âmbitos, um é a conciliação, tá? E o outro é no âmbito da perícia médica mesmo. Tá? Então são os 2 grandes serviços. Por quê? Porque o sistema ele recebe os processos das varas, de todas as varas que são vinculadas ao sistema, e daí produz a prova pericial. Se aquele processo está apto para uma conciliação e é feita uma avaliação, ele vai já para a conciliação e nem volta para a vara. Então são esses 2 serviços basicamente que esse sistema produz e proporciona. Tá? Na conciliação,
nós verificamos então uma ampliação das conciliações. Pegando os dados de Porto Alegre, antes do Sicopred, nós lá no primeiro GF Previdenciário tínhamos uma cultura de conciliação. Nós fazíamos em todos os processos que vinham com laudo favorável, com os demais requisitos do benefício previdenciário presentes também, nós fazíamos conciliação. E a prova está aí, nós fazíamos uma média de 472 acordos por mês. O segundo GF Previdenciário começou a fazer também um modelo um pouquinho diferente do nosso. Nós começamos a fazer e os outros GFs nada. No momento que o Sicopred entra, todas as varas começam a ter um incremento na conciliação. Umas têm mais e outras têm menos, aí por questão de distribuição processual. Em Porto Alegre tem muita compensação, às vezes um juiz está fora, daí uma vara recebe mais processo que outra. Mas vocês podem ver que, na média, todas as varas começaram, principalmente os GFs previdenciários, a ter acordos nessas ações. A primeira e a segunda vara previdenciária, poucos. Por quê? Porque eles têm poucos processos nessa matéria. Eles realmente, o benefício por incapacidade está concentrado pelo valor da causa nos GFs previdenciários. Mas vejam que já houve um aumento. Veja, antes do Sicopred, a linha em azul são os processos distribuídos, o amarelinho é o que foi resolvido por conciliação. Veja, primeiro GF fazendo acordos em 1922 processos distribuídos, 472 acordos. E o segundo GF, 199, e assim vai caindo, porque não tinham essa cultura da conciliação, de tentar solucionar rapidamente os litígios. Após o Sicopred, esse número aumenta significativamente. Tem processo que nem tem como levar a acordo, né? Então, mas há um aumento, há um incremento da política de conciliação, provando que a adoção dessa sistemática de trabalho alavancou a conciliação em Porto Alegre. E mais, né, não só aumentou a conciliação, como melhorou a qualidade dos acordos. Nós verificamos, e essa é uma grande discussão sob o ponto de vista, vamos dizer, ético, né, de, bom, até quanto que normalmente o INSS faz uma proposta e faz um deságio nesse acordo, né? Com isso, nós conseguimos, com a adoção do Sicopred, nós conseguimos até melhorar isso, né? Nossos acordos, em média, ficavam em 95% dos atrasados, ou, no pior dos acordos, 90%. Então, até nesse ponto, nós conseguimos melhorar a qualidade dos acordos e, em muitos casos, chegávamos a 100%. E aqui estão, mais uma vez, os gráficos comparativos do que a gente tinha. 4% dos processos tinham acordo antes do Sicopred, e depois do Sicopred chegamos a 19%. É isso? 19% de acordos. Então, o sistema funciona e produz resultados. Os sistemas, tanto... E isso se reproduz no Sicop também. Eu não tenho os números exatos, mas eu acompanho o trabalho do Sicop e eu sei que isso acontece também no Sicop. Então, o sistema deu resultado para a conciliação. Produziu efeitos concretos, agilizou o processamento dessas demandas, entregou rapidamente o bem da vida para as pessoas que estavam postulando em juízo o benefício previdenciário para incapacidade. Aqui uma fotinha do nosso Sejuscom. O Sicopred antes era vinculado ao Sejuscom, hoje existe uma vara da conciliação em Porto Alegre. Então, o Sicopred hoje ele não existe mais autonomamente, como ele está dentro, ele nunca foi autônomo, ele estava vinculado ao Sejuscom, e hoje ele está vinculado a essa vara da conciliação. Ele é um setor dentro da vara, mas funciona da mesma forma, com a mesma ideia, com os mesmos princípios, com o mesmo rito, com a mesma padronização, com a mesma forma de trabalhar. Aqui o investimento que a gente fez em conciliação. Então, quando a gente criou o Sicopred, nós botamos o Sicopred dentro do planejamento estratégico. Nós criamos uma equipe de projeto que veio aqui fuçar no Sicop e ver o que tinha de bom aqui, e nós copiamos muito deles. Né? E lá nós tivemos que fazer vários investimentos, tivemos que construir sala de perícias, tivemos que construir salas de conciliação que nós não tínhamos em Porto Alegre. Mas tudo dentro de um planejamento, né? Dentro do planejamento estratégico. Por quê? Exatamente como o Savares falou, esse é um gargalo, esse é um calcanhar de Aquiles do juizado. E nós achávamos que tínhamos que investir na direção do foro nesse tipo de sistema. Bom, produziu resultados para a conciliação. E para a perícia médica, produziu? Eu posso dizer para os senhores que sim. Claro que sim. Nós ganhamos, é notório, nós ganhamos em celeridade, tá? E nós ganhamos em qualidade na produção da prova pericial. E mais, nós conseguimos elaborar um sistema que trouxe benefícios para os peritos. Nós não podemos pagar mais honorários do que está na nossa tabela para os peritos, mas nós podemos sim proporcionar com melhores condições de trabalho para os peritos. E na minha concepção, esse sistema proporciona.
na minha concepção e na visão de alguns médicos peritos que trabalham conosco também. E a partir daí, então, por que a gente acha que melhorou? Tá? Basicamente 4 pontos. Perícia no ambiente da justiça, a padronização de procedimentos da aquisitação, o laudo eletrônico que vem nessa sequência e o treinamento para os peritos, que lá no Psicoprev era realizado com uma certa constância. Eu não tenho acompanhado agora o trabalho que é feito na Vara da Conciliação, mas eu acredito que também estejam continuando a fazer esse tipo de treinamento. Bom, a perícia no ambiente da justiça, né? Facilita e agiliza a marcação das perícias. Como é que funciona? Nós temos vários, quem não conhece o sistema, nós temos médicos que atuam no Psicoprev, atuam no Psicope, e eles vão um determinado dia da semana lá. E tem um médico de determinada especialidade, e nós mandamos, as varas mandam os processos para o Psicoprev ou para o Psicope, e ali um servidor, isso aqui precisa de uma perícia psiquiátrica. Bom, o psiquiatra mais perto que está aqui, vem na semana que vem, tem vaga no horário tal, marcou. Como é que era antes? A vara mandava para o servidor pegava o processo, ligava para o psiquiatra, doutor, o senhor tem horário quando? E já era um tempo que se perdia aí. Então, agilizou muito a realização da perícia no ambiente da justiça. É uma agenda única, né? A perícia é marcada para a data mais próxima e para o período da especialidade. Os peritos que aderiram a essa proposta de trabalho estão muito satisfeitos com ela, porque eles sabem que eles vão ir lá no Justiça Federal em Porto Alegre, vão ir no Justiça Federal lá em Curitiba, num determinado horário, num determinado dia para a semana, e vão ter suas perícias lá previamente agendadas. Tem uma secretária que vai fazer toda a recepção lá dentro, as pessoas vão ficar esperando num ambiente que não é dele, e ele vai ter lá, dentro daquele consultório, todo o equipamento necessário para que ele possa trabalhar. Isso é bom? Eu acho que pelo menos nas conversas que eu tinha com os peritos antes do Psicoprev, eles reclamavam muito da perícia nos consultórios, porque normalmente o perito ele não vive só da perícia, né? Ele é médico também, ele tem outras atividades, ele é clínico, enfim, ele exerce outras atividades no ramo da medicina. E às vezes isso misturar, entre aspas, né, com a atividade que ele fazia no consultório dele causava uma série de problemas para ele. Então isso veio a facilitar para os peritos também. Então aí eu coloquei como mudança de paradigma, talvez eu tenha exagerado, né? Porque, na realidade, todos os peritos do Psicoprev e do Psicope hoje são da confiança do juízo. O juízo manda, marquem uma perícia para os nossos peritos que estão cadastrados aí. O juiz não escolhe mais o perito, ele escolhe a especialidade e pede que a perícia seja marcada na data mais próxima possível para o perito que tiver uma agenda disponível mais próxima possível para o juiz, que é a celeridade. Ele sabe que os peritos que trabalham no Psicope e no Psicoprev são pessoas que estão cadastradas na justiça, que são pessoas que têm um currículo, que têm treinamento, que, enfim, que conhecem o trabalho que é feito. Nas varas isso já ocorria, porque o juiz determinava que fosse feita a perícia e o servidor pegava e telefonava antes para o perito, enfim, senhor João, o senhor tem horário? Tem. Daí ele colocava no despacho o nome do perito que tinha horário, o juiz lá despachava e nomeava aquele perito que tinha uma data mais próxima para ele fazer. Então se racionalizou esse processo com esses sistemas. E a perícia no ambiente da justiça, o que ela proporciona? Facilidade de acesso para as partes. É muito mais fácil para o advogado dizer, olha, tua perícia vai ser realizada lá na Justiça Federal, no endereço tal, no horário tal. Antes era uma confusão, as pessoas vêm do interior fazer perícia. Né? Curitiba, Porto Alegre, abrange cidades próximas ali que as pessoas nem conhecem. Como, enfim, não conhecem Porto Alegre, não conhecem Curitiba, elas se deslocam de longe às vezes. E às vezes encontrar um consultório médico lá no centro, em diversos bairros, fica bem complicado. Sem contar que os advogados às vezes trazem os peritos, né? Trazem as pessoas para serem periciadas, né? E às vezes não trazem uma só, trazem mais de uma, às vezes até para facilitar esse deslocamento. E eles conseguem, então, eles vão num local só e deixam as pessoas lá para fazerem as perícias. Isso facilita no acesso às partes. Redução dos custos do perito, né? Manutenção do consultório, com secretária, com equipamentos e material. Quer dizer, a gente não tem como dar o aumento das perícias, mas a gente pode proporcionar uma coisa melhor, né? Um ambiente melhor de trabalho, condições melhores de trabalho. O ambiente dotado das condições necessárias para a realização da perícia e imediata confecção do laudo. Então, o perito ele chega ali, ele tem um computador, se ele quiser já deixar aberto no laudo eletrônico, ele já vai abrir o laudo eletrônico, já vai estar a aquisitação, ele já pode ir adiantando muita coisa ali. Na própria entrevista que ele já faz com o periciano. Sem contar que depois que o periciano sai, ele pode até tentar ir elaborar e já quase concluir o seu laudo na sequência. Segurança para todos, né? E conforto para o usuário. Aqui é uma foto do nosso ambiente de perícia aqui, que nós temos lá em Porto Alegre. Eu vi que aqui
Aqui em Florianópolis também ficou um ambiente muito legal. Aquilo lá, ali foi uma doaçãozinha da doutora Graziella, lá no fundo, um espaço kids lá para as crianças que vão fazer perícia ou que vão acompanhar a família na perícia. Daqui, às vezes, é um acontecimento, a pessoa vem fazer a perícia na justiça, às vezes vem a família junto, não tem que deixar o filho, né? Traz e tem um espaço ali de recreação. Aqui as pessoas sentadas, dá para proporcionar um ambiente legal para o jurisdicionado, de conforto, e lá estão as salinhas as 5 salas de perícias que nós fizemos ali, depois nós tivemos que fazer mais uma outra. Aqui, para vocês terem uma ideia de quanta perícia se faz no Psicoprédio, nós tivemos pico de 1.700 perícias mês. E o mais interessante, Savares, é que aquele laudo de Curitiba que a gente pegou lá, ele serviu para fazer essas 1.700 perícias. Né? Então dá para padronizar, né? Porque se ali foram feitas 1.700 no mês, com aquele laudo, com aquela aquisitação padrão, lá em Curitiba foram feitas outras tantas. Com o mesmo aí deu para fazer. Quer dizer, dá para padronizar, dá para ter um esforço de padronização. Então, veja, o giro é altíssimo, assim, não baixa menos de 1.500 perícias. Todas elas, acho que com menos de 30 dias para marcação, em geral. Nós não fazemos todas as perícias lá, como no Ciclop também não são feitas todas as perícias, porque tem perícias que exigem uma qualificação, um ambiente diferenciado para o perito realizar. Então, mas a grande maioria, acho que 80% delas, das especialidades que são as mais demandadas, nós fazemos lá no ambiente da justiça. Daí vem a padronização dos quesitos, né? A facilidade para compreender e responder os quesitos. A gente que conversa com os peritos, a gente sabe que eles não fazem perícia só em Curitiba, eles fazem perícia em outras cidades do interior, e para eles é muito complicado, ou um complicador eles chegarem numa outra cidade, realizando o mesmo trabalho e ter que responder uma aquisitação totalmente diferente, que pergunta a mesma coisa que o outro lado perguntava, só que é mais um fator de dificuldade para eles. Redução do prazo para apresentação do laudo, né? Essa padronização da aquisitação tem demonstrado, depois eu vou mostrar para vocês, um pouquinho antes de ser a direção do foro, nós botamos dentro do planejamento estratégico um projeto de perícias. E essa equipe de projeto, então, agora entregou o resultado do projeto, do trabalho que elas fizeram, e elas fizeram, Savares, um projeto piloto em Passo Fundo. E lá eles tiraram várias conclusões. E uma dessas conclusões prova que essa padronização reduz, sim, o tempo de marcação da perícia e o tempo de entrega do laudo também. E reduz significativamente, depois na sequência eu vou mostrar para vocês a conclusão desse grupo de trabalho. Então, o estímulo para a atuação dos peritos em outras subseções. Hoje nós temos um problema grave, nós não conseguimos que os peritos atuem no interior. Então, nós temos que ter um perito que de repente se diga a ir em outras cidades, nós temos que ter algum atrativo para ele. Né? E um desses atrativos pode ser, olha, nós vamos fazer perícia dentro do foro, nós vamos preparar uma agenda para você ir lá, nós vamos fazer uma aquisitação que você já conhece. Então, isso tudo favorece a produção da prova pericial. E isso se traduz não só em esterilidade, mas também em qualidade. E na sequência, a partir dessa ideia de laudo padrão, o que nós fizemos? Nós decidimos que nós íamos colocar esse laudo dentro do processo eletrônico. Por quê? Porque com isso a gente ia ter mais um agente facilitador para o perito, e nós íamos ter um controle bem interessante para o próprio perito e um controle até de número de perícias que uma pessoa faz, por exemplo. Então nós pegamos esse laudo, esse modelo do Ciclop e colocamos ele dentro do sistema. Então hoje o perito ele recebe a pessoa que vai fazer a perícia, ele seleciona o nome ali, aparece uma tela já com aquele laudo, já com tudo preenchido, os dados cadastrais, o nome da pessoa que vai ser periciada, o número do processo, toda aquela coisa chata de fazer no início do laudo, né? Todos aqueles dados já vêm prontinhos ali e o perito passa a fazer as respostas naqueles campos já pré-definidos para que ele faça a resposta aos quesitos. E mais, né? Se aquela pessoa está indo pela segunda vez ele fazer uma perícia, e se ela já fez uma perícia anterior com laudo eletrônico, vai aparecer o númerozinho do processo e o perito vai poder consultar o laudo que aquela pessoa fez anteriormente àquela perícia. Então, tem sido muito... O laudo eletrônico já existe, acho que há mais de um ano. Porto Alegre usa muito, os outros lugares não usam muito. Tá? Porto Alegre usa muito porque foi lá que
sei lá, não sei porque talvez pela proximidade do Sicoprev, a gente ter tido um contato mais próximo com eles, mas a verdade é que Porto Alegre já usa muito laudo eletrônico. Não tem nenhum laudo pericial hoje do Sicop que não seja feito, do Sicoprev que não seja feito no laudo eletrônico. O projeto piloto de Passo Fundo, eles passaram a usar o laudo eletrônico e os peritos adoraram o laudo eletrônico. Gostaram, acharam que ele influencia positivamente no trabalho deles, o uso do laudo eletrônico em termos de tempo. E é uma pena, porque a gente tem procurado estimular os magistrados a conhecer o laudo eletrônico, a ver das vantagens, os benefícios que ele pode trazer para a jurisdição, mas ele, infelizmente, aqui fica um apelo, até quem sabe, para que os senhores discutam nesse ambiente, né, no EAD, a possibilidade de usar esse laudo, a possibilidade de investir na padronização, né, e nós não queremos, e tem grandes vantagens. A ideia do laudo eletrônico, como é difícil para o perito achar os quesitos, às vezes, né, os quesitos do autor, às vezes estão na petição inicial, às vezes estão numa petição avulsa. Com o laudo eletrônico, a proposta do juiz que usa o laudo eletrônico, ele pede para que o advogado faça os quesitos no ambiente do processo eletrônico, que os quesitos, desculpe o termo, caiam dentro do laudo eletrônico. Quando o perito abre o laudo eletrônico, estão lá todos os quesitos do INSS, do juiz e das partes. O perito não precisa ficar catando onde é que estão os quesitos que o advogado fez. Então tem um ambiente aí para o advogado lançar os seus quesitos. Me parece que tudo isso vem em benefício daquilo que eu disse. Eu acho que proporcionar melhores condições de trabalho, facilidade para o perito, faz com que isso se traduza não só em celeridade da produção da prova pericial, mas em qualidade também, porque ele vai se preocupar com essas coisas que, na realidade, só incomodam e são burocráticas. Então, tudo isso a gente conclui que esse sistema de perícias médicas, associado à padronização de procedimentos e mais o laudo eletrônico, geram celeridade. Tá? E aquele projeto que eu falei para vocês, então, o projeto de perícias médicas previdenciárias, vejam as conclusões. Eu vou ler, tá? Verificou-se que o incremento do quadro de peritos teve influência direta da adoção, no projeto piloto, do laudo eletrônico disponibilizado no EPROC V2, bem como da simplificação dos quesitos e da adoção dos demais procedimentos padronizados relatados. Observou-se também a sensível redução no prazo fixado para a juntada do laudo pelo perito. Não sou eu que estou dizendo, é uma avaliação da equipe de projeto em cima de um projeto piloto feito em Passo Fundo. Verificou-se uma redução da ordem de 44,32% do prazo entre o momento em que o processo está apto à marcação da perícia e a entrega do laudo pericial. Em conclusão, é possível afirmar que a redução do tempo de tramitação dos processos na fase de marcação de perícia, bem como o aumento do percentual de laudos entregues em um período determinado, tem relação direta com a adoção dos procedimentos padrão defendidos pelo projeto e simplificação dos procedimentos, que, por sua vez, mantém relação direta com o aumento do quadro de peritos médicos. Um procedimento mais simples, dentro de um sistema com melhores ferramentas, atrai mais peritos, melhora a qualidade do trabalho e reduz o prazo de tramitação do feito. Então, são conclusões todas feitas por essa equipe de projeto, que acho que a gente vai ter que divulgar isso aí, porque eles fizeram um trabalho maravilhoso. E aqui é o outro ponto que eu acho que o Sicop e o Sicoprev, pelo menos, proporcionou para nós, é o treinamento dos peritos. Eu, um pouquinho antes de fazer essa apresentação, eu liguei para a doutora Graziella, que para mim é uma das grandes autoridades nessa área, e eu perguntei para ela: Grazi, eu estou fazendo essa linha aqui, estou falando dessas coisas aqui, o que tu acha? Está completo o trabalho? Está. Quando eu falei no treinamento, eu transcrevi a frase dela. Então ela chegava lá, às vezes os peritos chegavam para ela e diziam assim: doutora, quando vamos ter reunião de trabalho? Então, tal a proximidade e o vínculo que se criou com essa ideia de que o juiz que coordena o sistema, e lá eram duas juízas na época que coordenavam o sistema, a doutora Graziella Pinti e a doutora Fábia Bresser, elas tinham contatos tão próximos com os peritos e atendiam eles a todo momento. O perito tinha alguma dúvida, eles falavam direto com elas. Tinha que fazer algum treinamento, eles faziam um treinamento específico, e eles sentem muito essa necessidade de trocar ideias com magistrados. Então essa frase retrata bem o que o sistema pode proporcionar, mas ele tem que funcionar dessa forma. Ele tem que ter um juiz que coordene, um juiz que esteja aberto para fazer esse trabalho, que não é fácil, é extremamente complexo. Eu lembro que as meninas elas se sentiam absolutamente sobrecarregadas com isso. E é por isso que eu digo, juízes peritos discutindo os problemas relacionados à perícia médica.
Então, os treinamentos se seguiram. Nós fizemos treinamentos na área jurídica para explicar um pouquinho do nosso jargão, né, da maneira como a gente se comunica no processo, para o perito procurar entender um pouquinho de como é que o juiz fala, como é que ali no processo eletrônico ele olha aquela petição inicial, lá tem OUT nos documentos, tem LAU, tem o que é aquilo, né? Para o perito pegar e ir direto lá e abrindo aquele documento que interessa. Né? E na área jurídica também explicar um pouquinho como é que é a mecânica de concessão de benefício previdenciário, o que é carência, o que é qualidade de segurado, né? Coisinhas assim para o perito que tem o conhecimento médico também ter um pouquinho desse conhecimento, porque vai ser bem útil para ele na confecção do laudo pericial. E também cursos, evidentemente, na área pericial. Tem no uso do processo eletrônico, nós verificamos que os peritos não sabem usar a ferramenta adequadamente, né? Por quê? Porque eles nunca foram treinados para isso. A gente sempre deu treinamento para advogado, a gente nunca deu treinamento para perito. Então, quando nós lançamos o laudo eletrônico, nós chamamos os peritos para apresentar o laudo eletrônico e vimos que eles tinham extrema dificuldade em usar as ferramentas do sistema que estão ali para facilitar o trabalho deles, não para dificultar. E esse pessoal do grupo de trabalho do Perícias Médicas elaborou um documento muito legal, eu acho que a gente vai ter que fazer uma divulgação disso, que é a orientação, titulado Orientação aos Peritos da Justiça Federal. Então lá eles falam sobre movimentação do processo eletrônico, dão várias dicas, como é que tem que fazer para movimentar o processo eletrônico, né, acesso ao sistema EPROC, painel do perito, laudo eletrônico, laudo de informação livre, orientações específicas sobre o laudo pericial, pagamento da Justiça Federal, o perito controlar os seus pagamentos, os seus honorários, né? Eles têm extrema dificuldade com isso. Tudo isso é filho do Psicoprévio, decorre desse sistema. Esse sistema nos aproximou mais dos peritos, nos fez verificar os problemas e as dificuldades que eles enfrentavam para realizar o trabalho deles. E a necessidade de treinamento é constante que está sendo feito hoje aqui. Aqui eu queria passar um videozinho, antes que vocês durmam. E esse vídeo é interessante pelo seguinte, ele vai mostrar no primeiro momento a prática da conciliação. São 5 minutos. Nos 2 minutos e meio restantes é um médico perito que faz um depoimento sobre o psicoprévio. É um vídeo caseiro, que é feito apresentado por uma servidora que na época ela coordenava coordenava o psicoprévio, enfim, e o Sejuscom. Não tem volume, como é que faz aqui? Só um minutinho. Será? Sabe que qual é? Isso aí onde, né? Eu queria apertar o play lá. Tenta de novo. Você sabe fazer leitura labial, não? Acho que ele está saindo aqui, porque... Nesse primeiro momento, as pessoas que chegam ao mutirão nem aqui sai o são som, né? identificadas pela recepcionista para que sejam informadas qual o horário da sua audiência e qual a mesa que serão atendidas Eu vou ligar o microfone. Enquanto as pessoas esperam ser chamadas de Volta pro início. audiência, nós aguardamos. Hoje Só segura um pouco. estão acontecendo audiências de conciliação. Vamos mostrar para vocês alguns procedimentos e ver como é que funciona realmente um dia de mutirão no seu escola. Nesse primeiro momento, as pessoas que chegam ao mutirão são identificadas pela recepcionista para que sejam informadas qual o horário da sua audiência e qual a mesa que serão atendidas para a realização da audiência. Enquanto as pessoas esperam ser chamadas para o seu momento de audiência, nós aguardamos nossa pequena sala de espera com televisão para que neste momento um pouco mais ou menos uma situação tão difícil que é a solução do seu processo. Esse realmente é o espaço onde acontecem os mutirões. Nesse instante, temos 5 mesas concomitantes fazendo as audiências de processos previdenciários. Mas, ao mesmo tempo, ainda temos mais uma mesa ao fundo que está fazendo processos de conciliação civil em matéria de gratificações de servidores públicos federais. Fábia Souza Prévia, sou juíza federal substituta na 31ª Vara Federal em Porto Alegre e sou juíza coordenadora de junta do Psicoprévio. As conciliações do Psicoprévio são feitas por conciliadores que são voluntários que trabalham com capacidade de processos de matéria previdenciária. Nesse espaço são realizados
perícias médicas judiciais dos processos por incapacidade e processos de matéria previdenciária. Temos 5 salas equipadas com macas, computadores, vias e demais instrumentos necessários para a realização do exame pericial. Também, na sala de espera, temos equipamento como televisão e um espaço kids. Algumas mães que não têm como deixar seus filhos em casa, ou próprios filhos são os periciados, eles têm um espaço para poder se divertir com brinquedos doados pelos servidores da própria Justiça Federal. Meu nome é Sandro Pascalinho, eu sou perito da Justiça Federal, na especialidade de ortopedia e traumatologia. Me fala hoje sobre o nosso sistema de trabalho aqui na Justiça, sobre as perícias judiciais que a gente realiza. Em primeiro lugar, falar sobre o laudo padronizado, o BPROC, né, que a gente utiliza, nos permite, durante a realização das perícias, um preenchimento relativamente fácil. Inclusive, durante a própria condução da perícia, enquanto a gente faz a caneta, preenchendo esse laudo, que de forma padronizada facilita. Além disso, ele tem também quesitos que são padronizados, e isso nos ajuda no transcorrer da perícia, porque a gente já tem mais ou menos uma ideia do tipo de situação que a gente pode se deparar, e facilita na sequência do preenchimento do laudo também, essa padronização, que agora todas as vagas estão usando essa mesma padronização de quesitos, então isso ajuda bastante. Além disso, a gente tem algumas facilidades de fazer os laudos. Primeiro, que a gente tem uma concentração de no prédio da Justiça, de certa forma é muito bom, porque primeiro centraliza aqui essas perícias, nos dá uma certa segurança por saber que viemos até um prédio da Justiça que o paciente ter essa noção de estar entrando num prédio da Justiça Federal, acaba gerando até um maior respeito deles, até com o próprio perito, né, com toda a situação da perícia judicial. E, por fim, essas perícias todas são agendadas pela própria Secretaria aqui do Sicoprev, então nos faz ganhar tempo, porque a gente não precisa adicionar uma secretária ou algum local também para fazer essas perícias. A gente já tem com um mês de antecedência, como se fosse uma espécie de uma escala, que a gente tem todas as perícias já agendadas, então a gente consegue se programar, disponibilizar, como no meu caso, que eu disponibilizo um dia da semana para passar o dia inteiro aqui, eu já tenho com um mês de antecedência essa agenda, já sei quantas perícias vou ter, os horários, tudo marcadinho, sem ter que disponibilizar consultório, outro local, alguma secretária particular para que faça isso. Como vocês puderam acompanhar, essas são nossas instalações aqui do Sejuscom de Porto Alegre. Hoje foi mais um dia de mutirão de audiências e a gente espera continuar fazendo esse trabalho e fazendo a diferença na vida dessas pessoas. A qualidade do som eu queria mostrar um depoimento de quem trabalha no dia a dia na perícia, mostrando que fazer perícia na meio da justiça é vantajoso. Me parece que essa é uma construção do sistema de conciliação e perícia médica previdenciária. E é um perito que está falando, não é ninguém da justiça. Também, exatamente. Enfim, eu queria mostrar isso, e o vídeo acaba com uma fala de fazer a diferença na vida das pessoas, né? Me parece que essa é a nota e o que move o trabalho das pessoas que atuam no Sicoprev. Elas estão ali para tentar, especialmente, fazer a diferença na vida das pessoas, né? Tentar usar uma sistemática de trabalho diferente, uma forma de prestação judicional que agilize, que procure proporcionar uma prestação judicional rápida e eficiente para as pessoas, para fazer realmente a diferença na vida dessas pessoas que vão lá buscar a tutela judicional. Para finalizar, problemas e sugestões, né? Desafios da perícia médica, né? O que eu acho? Acho que a gente tem que investir em padronização de procedimento e dos quesitos. Aquela fala que eu disse para o Savares, não dá para entender, se eu faço 3.000 laudos em Curitiba e Porto Alegre por mês com laudo eletrônico, por que outros lugares não podem usar o laudo eletrônico? Claro que o laudo eletrônico não é uma peça acabada, de repente nós vamos precisar inserir outras coisas nelas e talvez o uso vai demonstrar essa necessidade. Mas que não seja algo que venha para burocratizar e para dificultar ainda mais a vida dos peritos, mas que venha para simplificar. Capilarização das perícias. Nós temos graves problemas para levar peritos em cidades do interior. Então nós temos que criar alguma sistemática de trabalho e talvez as centrais regionais venham a servir, pelo menos naquelas especialidades que a gente não consegue levar o médico para o interior. Que
tenham centrais regionais que possam atender localidades próximas, talvez seja uma saída. O treinamento constante também é um grande desafio e um problema. Acho que ele vem a se traduzir na melhoria da perícia médica. Perícia médica no planejamento estratégico, é o calcanhar de Aquiles, é a grande reclamação dos nossos fóruns institucionais previdenciários. Não tem reunião do Fórum Institucional Previdenciário que não venha o tema perícia médica e reclamação de advogados e de todo mundo. Então, se há um problema, vamos tratar isso em nível de planejamento estratégico, como algo estratégico para a Justiça, para que a gente procure encontrar soluções para isso. A avaliação do perito é uma coisa que eu sempre quis fazer, né? Nunca implantei, que seria aquela avaliaçãozinha com as carinhas, com os rostinhos, sabe? A gente vai num lugar e pega as avaliações. Eu acho que seria legal a gente ter, isso aí foi uma coisa para discussão. A pessoa saiu da sala de perícias, ela tem um questionáriozinho ali para... Não precisa nem identificar o perito, né? Para a gente ver como é que está o atendimento, enfim. Não pode ser depois de receber o resultado laudo, tem que ser depois da perícia. Né? Para ver, quem sabe, uma boa saída. Né? Nos honorários periciais a gente acha que eles têm que ser majorados, têm que ser iguais aos das varas ordinárias, pelo menos. Né? Mas a gente sabe que isso é uma questão orçamentária, é difícil de resolver. Qualquer real que aumente 10% dá um impacto financeiro tremendo no Brasil. Então, mas a gente sabe que pode agilizar os pagamentos. Né? Não vamos atrasar os pagamentos dos peritos, vamos procurar focar. Fez a perícia, vamos então a gente pagar. Celeridade e qualidade, né? O tempo da perícia é algo muito importante. Né? No Psicopreg nós nos preocupamos com isso. Toda perícia tem que ter 30 minutos. E alguns peritos vieram pedir fazer em menos. Não vamos fazer em menos. Né? São 30 minutos e são 30 minutos. Então, isso a gente acha que pode gerar mais qualidade e celeridade, né? Enfim, e para encerrar, assim, eu acho que, pelo que a gente viu, assim, o problema da perícia não é só do perito. O problema da perícia médica é nosso também. E muito nosso. E quando eu falo nosso, é da Justiça, do Ministério dos Procuradores Federais, do INSS, mas a Justiça tem muito a fazer para melhorar e tornar bem melhor o trabalho dos peritos, a qualidade da prova pericial. E eu tenho convicção que a adoção dos sistemas esses aí de conciliação pré-processual e perícia médica são uma importante ferramenta que pode ser espalhada, pode ser, especialmente nas sessões maiores, e pode dar um resultado bem positivo para a produção e melhoria da prova pericial. Muito obrigado.